Bem-vindo todos. Boa noite, Anita, tudo bom, minha Boa noite, querida? Patrícia. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Sim, sempre, né? Tava falando com a Enir, que tava com saudade dela. Infelizmente, nosso amigo Davi teve uma situação que ele não pôde estar presente, aí hoje estamos então com a Enir. Vamos aproveitar que a Enir não tem podido, né, vir nos domingos à noite, então vamos aproveitar. Então vamos dar uma boa noite aqui para Leida. Boa noite, Leida, tudo bom? A Beth Reis, tudo bom, Beth? Márcia Leal, tudo bom, minha querida? A Júlio Carvalho, boa noite, tudo bem? A Renata, como vai, Renata? Gisele, bem-vinda, Gisele. Marli Vieira, tudo bom, Marli? Temos também a Regina Hampton, boa noite, Regina. Suzana Rosa, sempre aqui conosco. A Edilene, tudo bom, Edilene? Boa noite. Edith Magalhães, como vai? Maria Araújo. José Carlos, tudo bom? A Cris também deve estar por aí. Seu Luiz Alberto, boa noite, seu Luiz Alberto, tudo bem? Eleazar Carvalho. Maria Araújo, obrigada, boa noite, querida. É, Raquel, tudo bem, Raquel? O Gui A também Edith está está aqui, aqui. está falando oi. Ah, tudo bom, Edith? Tá aqui, ó. Tá aqui. Beijo, querida. Edith Filha. A tecnologia é bom por isso, né? Você consegue de todos os lados. Não tem de um jeito, vai do outro. Ai, ai. Gratidão sempre, seu Luiz Alberto. Muita paz para todos nós, né? Então vamos começar. Aqui já temos a nossa lição. Vou fazer essa leitura, faço uma prece e já passo para a Enir. Hoje vai ser semeando Sementes de luz. sementes de luz. E a nossa lição é a número 29 do livro Paz no Coração, do irmão José, psicografia do Carlos Bacelli, exemplos e palavras. Inegavelmente, são os exemplos que conferem autoridade e vida às palavras, e não as deixam ser relegadas ao esquecimento ao longo do tempo. Os evangelhos, todos eles foram escritos pelos evangelistas, somente décadas depois em que as suas lições foram transmitidas pelo Cristo à humanidade. As palavras ditas pelo Senhor, sancionadas pelas suas atitudes, ficaram de maneira indelével, vibrando na alma dos apóstolos que então tomaram a decisão de registrá-las para a posteridade. As palavras que dizes, por mais sábias, haverão de ter um tempo médio de vida, depois do qual quase sempre haverão de se perder sem eco. Mas aquelas que pronunciares com o aval de teus exemplos jamais se apagarão da memória de quem quer que seja. Assim, caso porventura tenhas algo a dizer, não te limites ao verbo articulado pelos teus lábios, como quem grafa o que tem a dizer tão somente sobre a areia, pois ao mais leve sopro do vento ele desaparecerá. Com esta leitura, com esta música, com alegria em nossos corações, agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estarmos aqui para mais esse encontro de estudos que hoje será trazido pela nossa querida irmã Ainir Sattler,
que através, né, dos seus estudos, do seu empenho, vai nos trazer os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo esses exemplos que ele nos deixou há tantos anos atrás, há tantos 1000 anos, mas que até hoje é o único que nós devemos seguir através dos seus exemplos deixados e das suas atitudes. Que possamos, Mestre amado, ter os nossos corações abertos a esse estudo da noite, para que possamos adquirir o conhecimento necessário, mas, acima de tudo, que possamos praticar conosco, ao nosso redor, com os nossos familiares e amigos. Muito obrigada, Jesus, obrigada essa espiritualidade amiga da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, os mentores queridos dessa casa, que sempre se fazem presente, permitindo que esta reunião seja possível. Muito obrigada e que assim seja. Enir, obrigado, querida, e a palavra é sua. Obrigada, Patrícia. E tu bota, por favor, os slides para mim, por gentileza. Gente, boa noite a todos. Com muita alegria que aqui me encontro. Com certeza absoluta, eu não estou substituindo o Davi Rabelo, ele é insubstituível. O que nós estamos fazendo aqui essa noite é apenas dando a palestra no horário que a casa de Oswaldo Cruz se dispõe a dar para todos nós, né? Um horário muito precioso para todos nós. Essa noite eu vou falar daquilo que eu sempre falo, que eu gosto muito, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abordar de uma forma mais lúcida e mais sucinta possível sobre uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo que se encontra no capítulo 13 do livro de Mateus, na qual o título que a gente deu e emprestou essa noite são Sementes de Luz, mas nós vamos estar falando da parábola do semeador. Essa parábola do semeador, ela faz parte de um conjunto de 7 parábolas que a gente vai encontrar no capítulo de número 13 do Evangelho de Mateus, que Jesus fez e proferiu num único dia, uma após as outras. Elas são intituladas por alguns estudiosos como parábolas do reino ou da autoconsciência. A gente vai encontrar mais o termo autoconsciência nas obras do Alírio Cerqueira Filho, que é um médico que estuda com profundidade as obras de Joana de Ângeles, à luz da psicologia transpessoal, que é o que também é embasado e é estudado, né, também as obras da série psicológica da Joana de Ângeles. Então, as parábolas, elas têm essas 7 parábolas, elas recebem esses 2 nomes, ou parábolas do reino ou da autoconsciência. É interessante a gente entender, né, que a autoconsciência é esse mergulho que nos propõe a doutrina dos espíritos, é um mergulho para dentro de nós mesmos, para que nós possamos encontrar dentro da nossa consciência as leis de Deus, conforme consta no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde Kardec pergunta para os espíritos amigos aonde é que se encontra escrito a lei de Deus, até no intuito de saber se ela é acessível a todos nós. Então, a resposta dos espíritos é que ela se encontra na consciência. Então, a gente precisa empreender essa viagem, esse mergulho interno, para que a gente possa tomar consciência verdadeiramente das suas leis, né? Dilatar as nossas consciências com esta lei, porque só vamos conseguir dilatar através das leis do Pai, da vivência das leis do Pai. É interessante a passagem que a Patrícia estava lendo para a gente, né, de início aqui, onde que vai estar muito ao encontro, né, dessa questão da gente fazer o mergulho, de abrir o nosso mundo interior, dilatar a nossa consciência para a gente não só conhecer as leis de Deus, mas vivenciá-las, porque a passagem falava disso, da importância de vivenciar. Porque conhecer sem viver não guarda muita importância. O importante é tudo aquilo que a gente toma consciência, é ir
tentando colocar em prática. Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. E a gente vai conseguir domando, domesticando, transformando e transmutando as nossas más inclinações através desse mergulho que a gente faz para dentro de nós mesmos, onde a gente vai poder entrar em contato com a nossa consciência egóica, que, como diz o Alírio Cerqueira Filho, né, é como se fossem, o ego é como se fossem duas camadas de energias densas que nos envolvem e que nos mantêm presos, atados, portanto, dentro de uma visão egóica, orgulhosa e egoísta. Então, a gente precisa ir observando esse orgulho e egoísmo que ainda permeiam o nosso comportamento, para que a gente possa ir transformando e transmutando ele, mergulhando nas leis, encontrando as leis e trabalhando toda essa camada de energia densa que nos impedem de verdadeiramente amar, amar a nós mesmos e ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então é de suma importância, é uma urgência a gente olhar para dentro de nós mesmos, entender quem somos. Essas foram as 7 parábolas que Jesus proferiu, uma após a outra, ao redor do mar da Galileia, ou do lago de Tiberíades, né, que na verdade não é um mar, ali é um lago verdadeiramente, mas pela proporção, pela dimensão e também pela localidade, alguns intitulavam Mar da Galileia, outros Lagos de Tiberíades, e assim ia. A do semeador é a primeira, é a que vai abrir essas 7 parábolas, sendo que as 4 primeiras Jesus profere para a multidão como um todo. E as 3 últimas ele vai proferir mais para os discípulos em particular. Então aí estão as 7 parábolas do reino, em que Jesus vai explorar de todas as maneiras, usando uma linguagem metafórica, tentando fazer com que nós que estávamos lá entendêssemos o que é o reino dos céus. Ainda hoje a gente estava refletindo um pouquinho sobre essas parábolas e eu me atrevo a dizer que por mais que a gente entenda que o reino dos céus não é uma localidade, eu acho muito provável que nós entendemos muito pouco sobre o reino dos céus. E a gente vai falar um pouquinho essa noite, mostrando, abrindo uma perspectiva para que possamos mergulhar cada vez mais no entendimento do que significa verdadeiramente esse reino dos céus, o reino de Deus, que a gente vai encontrar nas passagens de nosso Senhor Jesus Cristo. O que será que é o reino dos céus ou de Deus? A gente já viu que não é uma localidade. Apesar daquele povo ali naquela região ainda estar em briga pela Terra Santa até hoje, né? O povo para brigar, gente, a gente tem que orar muito para pacificar aqueles corações daquela região ali, para que eles possam compreender que hoje a maior conquista do homem é vencer a si próprio, e não o irmão, ou as nações, ou as religiões, ou os grupos, né, de classes, né, sociais das mais variadas, ou de cor da pele, de raça, de etnia, né? Nós aqui o que mais precisamos vencer nesse momento é nós mesmos. Mas o homem vai paulatinamente e vagarosamente vencendo os seus instintos, e a gente sabe que se não fossem as reencarnações, essa animosidade estaria muito maior. Então, o que é o reino de Deus ou o reino dos céus? Com certeza é, sem sombra de dúvidas, a vivência das leis de Deus. Ele começa por esse mergulho que a gente faz, e a gente vai desvendando as leis de Deus, e vai cada vez mais experienciando as leis de Deus, como a Patrícia colocou no início, né? Que não basta saber, mas tem que experienciar, tem que viver para ter validade, para ter valor. Então, com certeza, a porta de entrada é para dentro, a gente fazendo esse mergulho interno, vivendo vagarosamente, colocando em prática no nosso dia a dia aquilo que já somos capazes de compreender, de enxergar das leis de Deus. Então, com certeza, não é uma localidade mesmo, com toda certeza. É claro que esse reino, a gente trouxe aqui duas tabelas com algumas características, só para a gente começar a pensar um pouco mais de como seria esse reino.
Porque se o reino representa as leis de Deus, a gente não consegue compreender com profundidade total as leis de Deus, com certeza esse reino tem características diferentes dos reinos da matéria. E Jesus falava, né, falou em várias passagens durante a sua passagem aqui na Terra, que o reino dele não era deste mundo. E falou também que ninguém podia servir a dois senhores, a dois reinos, a Deus e a Mamão. Então, é claro que eles guardam características opostas entre si. O reino de Deus é o reino da luz, da consciência que se dilata, da vivência do espírito, das coisas espirituais, da libertação, porque a gente está muito ainda escravizado nesse mundo material, e quanto mais apegos a gente tem à vida material, mais a gente se torna escravo das coisas. É um reino de eternidade, porque aqui tudo é muito relativo, hoje amanheceu, já estamos no anoitecer, aqui é tudo cíclico, tudo passa, mas o reino de Deus, ou o reino dos céus, é um reino que guarda a característica da eternidade. É onde o bem prevalece na sua totalidade, o bem é absoluto nesse reino. Muito diferente aqui na Terra, principalmente num planeta em que a gente habita, que é um planeta de provas e expiações, que sabemos que o mal ainda predomina. Então, no reino de Deus, o bem, que representa a sua lei, que permeia a sua lei, que é a sua lei, ele vai prevalecer completamente na nossa vida. E eu fico pensando, que maravilha, né? É um reino de unidade, que aqui a gente vive dentro de uma dimensão dualista. Como eu disse, tem o amanhã, tem o anoitecer, aqui é tudo dualista, a nossa própria consciência é uma consciência dualista, que não nos permite muito sair um pouco dessa limitação dual da existência. A gente precisa justamente, a gente está aqui para vencer essa dualidade, por isso que Kardec, quando definiu o mal, ele disse que o mal era o quê? A ausência do bem, é a melhor definição, porque o mal não é uma força do universo, só existe uma força verdadeira, que é a força do bem. O mal, ele é relativo, ele é passageiro, ele tem prazo de validade. E como é bom a gente ouvir esse tal de prazo de validade, saber que um dia o mal vai deixar de existir na nossa existência. É um reino de amor, o que nós estamos vivendo aqui, grande parte da nossa experiência é adquirida, é sedimentada, é construída através de um processo de dor, mas a gente sabe que também pode sedimentar, construir o nosso processo evolutivo através do amor, mas a gente ainda não guarda muita maturidade, mas bom saber que o reino de Deus é um reino de amor, é um reino cuja consciência, ela é uma consciência mais dilatada, que a gente chama de eu maior, ou self, dentro de uma linguagem junguiana, que se encontra também nas obras da Joana de Ângeles, e o nosso reino é um reino constituído, entendido, vivenciado, definido e construído pela nossa consciência egóica, que é uma consciência completamente limitada. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso essa noite aqui. Bom, vamos lá. Então, a gente deu algumas características para a gente ver o quanto que o reino dos céus guarda uma abrangência e muita reflexão filosófica para a gente parar para pensar e começar a mudar a nossa forma de pensar, de agir e de ver a vida, né? Então, vamos lá. Humberto Roden, eu gosto muito de algumas obras dele, a Sabedoria das Parábolas é muito interessante, ele vai falar das parábolas, e ele vai falar que quase todas as parábolas estão enfocando justamente o reino dos céus, que é o que Jesus veio para tentar nos explicar. E ele coloca assim, o reino de Deus no homem é o eu divino da sua alma, que governa o ego humano da sua mente, das suas emoções e do seu corpo. Esse reino de Deus existe em todo homem. Olha que coisa boa. Então, está em nós, como a gente já vem construindo esse entendimento. Mas, na maior parte, existe em estado dormente, potencial, embrionário. Compete ao homem despertar, atualizar, desenvolver esse reino que o mestre chama a luz sobre o alqueire, o tesouro oculto, a pérola preciosa, né? O tesouro oculto, a pérola preciosa faz parte dessas 7 parábolas que a gente falou do reinos. E olha que interessante, ele fala que esse reino de Deus, ele está dormente.
a gente não percebe, não o sente completamente. Está em potencial em todos nós, então todos nós temos ele em potencial em nós. É embrionário, ainda está em fase de desenvolvimento. Compete ao homem despertar, sair da dormência, tirar do potencial, tirar do estado embrionário, atualizar, porque se ele já está em processo, ele precisa ser atualizado, seus conceitos. Por isso que eu disse a vocês que eu acho que nós entendemos muito pouco sobre o reino dos céus. Eu acho que à medida em que amadurecermos, que formos adentrando e refletindo nos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, essa atualização, ela vai nos permitir uma visão mais ampla e mais aprofundada desses ensinamentos e desenvolver esse reino do Mestre, no qual ele diz que o Mestre o chamou de luz sobre o alqueire. A gente não acende uma luz e bota no alqueire, mas bota no velador, que é um convite, quando a gente vai erguer uma lamparina para colocar num velador, que é algo que está acima, é um convite para nós verticalizarmos. E a gente precisa sair da horizontal da vida, onde na horizontal da vida vai se conservar e se manter esse homem reacional. Para a gente horizontalizar esse homem, a gente precisa deixar de ser homem reacional diante das coisas da vida e começar a ter uma atitude diante das coisas, principalmente que nos contrariam, uma atitude mais proativa, que é uma atitude mais assertiva, mais voltada para o entendimento mais amplo da nossa existência e da nossa essência, que somos todos espíritos imortais. Essa parábola, ela foi tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, um capítulo que precede, né, o capítulo 16, que é o Não se pode servir a Deus e a mamão, onde acredita-se que a gente já constituiu, já sedimentou um entendimento de que a gente veio aqui não para ter, para acumular, para guardar, mas sim para sermos mais misericordiosos, sermos mais amorosos, sermos mais benevolentes, sermos mais brandos e pacíficos diante da vida, e não acumular riquezas, tesouros, poderes mundanos que a traça e o ferrugem corrompem e carregam. Então, esse capítulo 17 é um verdadeiro tratado de como nós podemos ser e não ter, né? Não criarmos uma expectativa em cima do ter, que tudo aqui neste mundo é um mundo passageiro. Então, para quem quiser fazer uma leitura à luz da doutrina dos Espíritos, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Vamos à parábola, né? A parábola começa dizendo, eu acho que eu vou ler textualmente, não, eu vou contar a história para vocês. Diz que Jesus, certa manhã, saiu da casa, ele ficava na casa de Pedro, pescador, né? E naquele dia ele atravessou, foi na direção do mar da Galileia, e aí, como sempre, onde Jesus estava, quem estava ao redor de Jesus? As multidões. Muitos sequiosos de curiosidades para saber o que queria falar, quem era ele, o que ele estava fazendo ali. Muitos estavam buscando a cura, mas poucos estavam dispostos a serem curados, essa é a verdade, né? Estávamos ainda numa consciência adormecida, em que ou estávamos ali por curiosos para saber o que estava acontecendo, para ficarmos atualizados quanto aos acontecimentos da região, ou estávamos buscando aquilo que competia a cada um de nós fazer, que era se curar, que era se instruir para melhor poder agir nesse mundo, nesse plano horizontal da vida, nesse mundo material. Então, Jesus, então, vendo que a multidão crescia, ele entrou dentro do barquinho no mar da Galileia para que ele pudesse ser visto, né, que no barquinho ele poderia se afastar e as pessoas poderiam todos ver melhor nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então começou assim, ele começou a dizer que um semeador saiu a semear, um semeador saiu a semear, e que algumas dessas sementes caiu à beira do caminho, mas que vieram as aves do céu e comeram aquelas sementes que lá estavam. As outras sementes, esse semeador, né, ele jogou num terreno pedregoso, ou seja, tinha mais pedra do que terra. E como então a semente começou a se desenvolver, e como não tinha terra suficiente, ela acabou morrendo, porque as suas raízes
né, ficaram muito expostas ao sol e queimou. Ela então foi destruída. Mas o semeador continuou jogando e uma parte dessa semente caiu entre os espinheiros e não deu outra. A semente cresceu, mas os espinheiros também cresceram e os espinheiros abafaram a semente que estava se desenvolvendo e matou ela também. Mas o semeador finalmente, né, ele joga as sementes numa terra boa. Só que mesmo ele tendo jogado em terra boa, olha que interessante, as sementes não deram frutos ou não se desenvolveram de igual maneira, porque algumas renderam 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Então, nem todas as sementes que caíram em terra boa, elas se desenvolveram dentro do seu potencial. E aí, então, Jesus conta essa parábola para toda aquela multidão que está ali, mas depois os seus discípulos vão perguntar a Jesus um pouquinho mais sobre essa parábola. Poucas parábolas Jesus interpreta para os seus discípulos. Essa parábola, Jesus explica quem é o semeador, quem são os terrenos, como a parábola do trigo, que também faz parte dessas 7, Jesus também explica para eles depois. Então, Jesus explica um pouquinho sobre essa parábola, né? Ele vai dar a seguinte explicação para os seus discípulos: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouviu alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então, ele a recebe. Mas não tendo raiz em si mesmo, ela não se aprofunda, e tendo pouca duração, né, ela fica pouco tempo dentro do homem, chega a angústia, chega a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, e aí a semente não vai para frente. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá frutos e a produz 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, em proporções diferentes. Então, a gente vê também que o entendimento que se faz não é pleno, mesmo quando cai em terreno fértil. Olha que interessante. Não vai dar frutos proporcionais. Então, os nossos entendimentos são diferentes da palavra. Então, é interessante, né, essa interpretação, o simbolismo. A gente vai ter o semeador, que é o próprio Jesus, que vai falar que ele é o grande semeador que vem na terra. E é engraçado a gente, às vezes, perguntar: meu Deus, Jesus vai e semeia em tudo quanto é terreno, até terreno que ele sabe que não vai dar em nada. Mas é o amor de Jesus, né? Ele não está esperando frutos imediatos. Mas ele sabe que aquele que foi tocado pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, nunca mais foi o mesmo. Porque assim somos nós. Mesmo que a gente não entenda, a partir do momento em que a gente é tocado por um ensinamento, alguma coisa modifica dentro de nós. Fica pelo menos lá registrado, para que numa hora oportuna, no momento oportuno, em que guardarmos um pouco mais de maturidade emocional e intelectual, a gente possa despertar e dar prosseguimento, possa sedimentar mais esse conhecimento. Então, as sementes foram as leis de Deus que Deus trouxe para todos nós. E os terrenos representam as consciências. Cada um que estava ali tinha um nível de consciência. Absorveu o que deu conta. Como nós, cada um de nós está num nível de consciência, absorvemos aquilo que damos conta. E é em cima desses níveis de consciência que nós vamos trabalhar um pouco essa noite. Entender um pouco mais como será a consciência daquele que recebeu as leis de Deus, mas ele representava a terra à beira do caminho. Como era aquele que recebeu as leis de Deus, mas que representava os pedregais, um terreno ainda muito cheio de pedra, muito endurecido. Como era aquele cuja semente que foi recebida tinha tantos espinhos, mas que sufocou. Então, a gente vai tentar estabelecer um pouco desse entendimento. Essa interpretação nós vamos enfocar dentro de 5 níveis de consciência, né? Porque a gente teve a oportunidade de ver à beira do caminho,
terreno pedregoso, o terreno de espinheiro e a boa terra, mas que deu em proporções completamente diferentes. Então, nós vamos jogar essas condições em 5 níveis de consciência, para a gente entender um pouco como eram essas consciências e como era um pouco o seu perfil comportamental, como era o entendimento dele, como era o comportamento dele diante da sociedade. Então, vamos lá. O slide ficou um pouco embolado, porque a gente vê que, às vezes, a fonte não encontra ressonância aqui, mas eu vou ler para vocês, tá bem? Fica tranquilo que o que ficar embolado ali, a gente vai dar o nosso jeito aqui de trocar os entendimentos. Tem um livro da Joana de Ângeles chamado o Ser Consciente. Existe um capítulo lá, 10, que a Joana de Ângeles vai falar sobre um filósofo e um psicólogo conhecido, que é o George Gurdjieff, e que ele fala muito ele diz que a humanidade está, pelo menos, em 2 níveis de consciência, a consciência de sono e a consciência desperta. Mas, mais tarde, um outro estudioso, um bioquímico, um pesquisador chamado Robert de Hoppe, ele, num livro aí que eu estou citando para vocês, O Jogo do Mestre, Caminhos para a Consciência Superior, ele desenvolve essa ideia do Gurdjieff, ele aprofunda um pouco mais, e ele expande esses níveis de consciência em 5 níveis de consciência, no qual ele vai denominar consciência de sono sem sonhos, de sono com sonhos, e consciência de sono acordado, identificação, e transcendência do eu, dessa consciência egóica, e, finalmente, uma consciência cósmica, e ele vai desenvolver isso. E nós vamos trabalhar essa noite com esse pensamento e com essa ideia para a gente tentar entender. Então, a gente colocou ali, eu acho que agora o slide aqui está de uma forma melhor, a gente colocou a semente que Jesus jogou e que caiu ao longo do caminho, caiu na beirada, a terra não era fértil, vai representar a consciência que o de Hoppe falava, que era uma consciência de sono sem sonhos. O entre pedras é uma consciência de sono, mas já com sonhos. O entre espinhos é a consciência de sono acordado e identificação. E o que cai em terra boa, mas dá 30 por 1 e 60 por 1, já é a transcendência do eu. E, finalmente, o que cai em terra boa também, mas dá totalmente o seu potencial, 100 por 1, é uma consciência cósmica. Em cima disso, a gente vai dar alguns conceitos rápidos e o mais simples possível, o mais coloquial possível, e vai mostrar, traçar um parâmetro para a gente formatar o nosso entendimento. Vamos lá. E o tempo corre. E não ficar ali, eu passo para vocês, tá bom? Fica super tranquilo. Consciência de sono sem sonhos, o de Hoppe ele fala que é uma consciência que é um indivíduo que está num estado de mecanicidade pura. Ele levanta, ele vai trabalhar, mas é uma pessoa que vive só para cumprir as funções fisiológicas. Então, ele vive para comer, dormir, trabalhar e reproduzir, mas ele não se pergunta nada, ele vive dentro desse automatismo, mas ele não faz nenhum questionamento dentro desse automatismo que ele vive. Então, ele levanta, ele executa todas as suas funções de uma forma automática, sem se perguntar muito o porquê daquilo ali. Ele vai vivendo, ele vai levando isso aí. É uma alienação em que o sujeito não reconhece, ele não se reconhece como agente da própria vida. Ele apenas vive a vida que se apresenta ali para ele. Então, ele sai, vai trabalhar, executa o seu trabalho de uma forma mecânica, automática. Se ele está se alimentando, ele está comendo distraidamente, mas ele, enfim, ele não mergulha muito, ele não faz perguntas sobre a sua existência. Ele apenas vive para aquilo que se apresenta ali para ele naquele momento. Já o da consciência de sono com sonhos, esse slide está melhor, ele representa um estágio ligeiramente mais avançado. Então, já não é um indivíduo que está tão no automatismo assim da sua vida. É uma pessoa que ela está dormindo ainda, ela não está totalmente desperta para o que ela veio fazer aqui. Mas ela já não cumpre só as funções de uma forma automática, né? Há uma mecanicidade, mas existe também já o critério de imaginação, ele já sonha, ele já idealiza alguma coisa a mais. Então, se ele vive para comer, dormir, trabalhar e se reproduzir, a imaginação já permite a ele alguns desejos, algumas aspirações na vida, e aí a gente vê que neste homem já começa a despertar dentro dele uma nova necessidade, que é a necessidade emocional.
ele já almeja alguma coisa, ele já tem um desejo, ele já tem uma certa busca, mas ainda não é algo muito claro e nem tão pouco definido para ele. Ele continua executando as coisas da vida material que parecem de suma importância e de única importância para ele. Nada foge muito ao âmbito material. Ele não tem grandes cogitações. As suas necessidades emocionais já começam a ser um pouco mais abrangentes, mas ele está ali ainda, meio que no automático, meio que dormindo e meio que acordado, mas já tem algumas aspirações na sua consciência. Joana de Ângeles, na sua série, eu acho até que o slide passou um pouco à frente, mas não tem problema nenhum. A Joana de Ângeles, quando ela fala do homem integral, ela fala que esse homem ele tem necessidades, ele é um ser biopsico sócio-espiritual. Ele tem necessidades biológicas porque todos nós a possuímos. Nós temos necessidade de nos alimentar, de dormir, de nos cuidar, mas nós também temos necessidades sociais, de interagir com a sociedade, de fazer trocas. Temos necessidades emocionais, né? Temos aspirações, temos desejos, temos buscas, e temos necessidades espirituais que transcendem essa vida material. Então, ela diz que o homem integral é quando ele entende estar desperto por completo dessas 4 necessidades que o rege enquanto ele está aqui encarnado. Ela assim o coloca. Não vai sair, mas não tem problema. Então, a gente coloca lá as biológicas, é aquele homem que está só vivendo para as biológicas, é o que está no sono, está adormecido, mas está num sono sem sonhos. Aquele que já começa a despertar para o emocional, a gente fez uma comparação, que é aquele que já está com sono, com sonhos. O que já consegue entender que ele é um ser gregário, que precisa viver em sociedades para fazer trocas, ele já está com uma consciência de sono acordado, tá? Naquela consciência de identificação, ele está mais desperto para as vidas. E, finalmente, aquele, então, que consegue entender que ele é um ser espiritual, vivendo uma experiência material, ele já tem, portanto, um outro nível de consciência. É uma consciência que transcende, né, o eu, ou já está caminhando para uma consciência cósmica de integração, de encontro, de retorno e aproximando com Deus, está chegando mais próximo do reino dos céus que Jesus tanto falava. Então, a Joana de Ângeles faz essa comparação. O terceiro nível de consciência, até botei ali embaixo uma tabelinha para a gente ver, ele já está melhor, porque se o que está só dormindo sem sono, ele está vivendo a vida maquinalmente biológica, sem se fazer nenhum questionamento por que ele está aqui. Ele não tem esse questionamento. O que já está em sono, mas está fazendo os sonhos, ele é um sonhador. Ele está perdido nas imagens, mas ele já está idealizando alguma coisa, ele já está fomentando uma vida mais emocional, já está buscando alguma coisa a mais. Indo à consciência desperta, ele já é um observador lúcido, capaz de começar a escolher. Então, ele já começa a fazer algumas perguntas, né? Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Ele já busca um objetivo para estar aqui. E o objetivo, ele começa a procurar as respostas, ele já começa a se olhar, se avaliar, se entender, ele já começa a ver como ele age com as pessoas, ele já começa a fazer trocas, ele já começa, nessas trocas, ele já começa a ampliar mais, porque ele já tem uma vida social mais estruturada, ele já se compreende como um ser gregário, que precisa fazer as trocas para crescer, porque ai de nós se a gente não trocasse os nossos conhecimentos, as nossas experiências, as nossas aquisições, a gente demoraria muito a evoluir. Então, já é um homem que está começando a buscar isso, buscar essa interação com o outro, buscar o crescimento, já está num dinamismo de troca na sociedade. Ele já compreende algo melhor. Então, ele já começa a ouvir, já começa a querer, a se questionar, sou mesmo um ser espiritual? Existe, por exemplo, realmente a vida pós-morte? Ele já começa a aprofundar, buscar questões que possam provar para ele que ele é muito mais do que isso daí. Então, ele já está um pouco mais desperto, um pouco mais consciente sobre outros valores. Mas o De Hoppe fala
que temos um outro nível, um nível ainda maior de consciência, que é a consciência que transcende o eu. Então, não passa mais, né? Ele coloca ali, não se trata apenas de estar acordado, atento para o mundo externo, né? A gente já está transcendendo isso, mas de perceber nós mesmos como objeto de atenção. Quem sou eu? Por que eu ajo assim? Por que certas pessoas me provocam determinadas reações e outras não me provocam essas mesmas reações? Por que eu sou assim? Por que eu não controlo determinadas situações? Então, ele já é um ser mais consciente, está mais antenado nas coisas dele. Nesse estágio, então, o De Hoppe diz que a gente começa a desenvolver a autoconsciência. Lembra que a finalidade dessas parábolas é a gente fazer esse mergulho para entender as leis de Deus, encontrar um propósito maior? Então, ele começa a transcender isso que a Joana de Ângeles chama de consciência egóica, que é uma consciência dualista, que vê duas potências no universo, que ainda não compreende muito o mal como sendo a ausência do bem. Mas ele já começa a procurar o entendimento disso tudo. Ele começa a transcender todo esse lado. Então, é uma consciência que já guarda uma testemunha interior, que já sabe se observar, que já sabe se ver, que já sabe ver dentro de si o mal, mas que já sabe encontrar dentro de si o bem já sendo trabalhado e já despontando, já despertando dentro dele. Então, ele é um observador mais consciente e agora ele deseja mudar o panorama dele interior. Ele não deseja mais ser direcionado, dominado pelos instintos, ele já não quer mais ser um homem reacional, ele já começa a observar que se diante de algo que contraria ele, que ele antes era reacional, ele fazia o olho por olho, o dente por dente, ele devolvia a ofensa, ele agora começa a se compreender, ele começa a se ver, a se observar e pensar assim, olha, eu não preciso fazer isso. Eu posso, diante de uma situação ruim, eu posso ter um comportamento de harmonia diante desse homem que está tentando me provocar. Eu posso ser um homem diferente na sociedade. Eu posso fazer uma diferença na sociedade. Eu posso domar esse homem reacional. Eu posso ser um homem proativo, assertivo dentro de uma sociedade. Eu posso ser um homem melhor, um homem mais equilibrado diante das atitudes negativas da vida. Eu posso domar o mal que me faz tão mal. Ele começa a ver, ele começa a despertar para isso. Então, ele já começa a compreender melhor as necessidades espirituais que ele tem. Então, ele sabe que ele tem necessidades biológicas, que ele tem necessidades sociais, que ele tem necessidades emocionais, mas que ele tem também necessidades espirituais. Ele já consegue se entender um pouco melhor que ele está apenas vivendo uma experiência material, mas ele é um espírito imortal. Então, ele já está com uma outra visão da vida, uma visão muito mais alargada, muito mais abrangente do que ele veio fazer aqui no planeta Terra. E aí que a gente já viu esse gráfico de novo. Então, ele é um homem mais integral com as suas necessidades, mas ele sabe o que é prioridade para ele. Ele tem que cuidar das necessidades biológicas? Claro que tem. Eu não posso me abandonar e achar que eu não preciso mais comer, não preciso mais dormir, que eu não preciso mais trabalhar, mas ele não busca mais dar tanto valor à horizontalidade da vida, aqueles valores que a traça e o ferrugem corrompem, como Jesus falava para a gente. Ele já busca valores que são valores eternos, que o alimentam de forma eterna, e não valores que vão saciar ele momentaneamente, mas daqui a pouco ele está esfaimado de novo. Então, ele já procura buscar coisas que são eternas, que são valores eternos dentro da vida dele, porque ele agora se sente como uma criatura espiritual e que precisa adquirir valores eternos para sair desses ciclos reencarnatórios de dor. Ele já consegue conceber isso. E aí eu fico olhando ali, pensando, que bom, a gente já tem conhecimento suficiente para viver nesse estágio da vida. Mas eu pergunto para vocês, quantos não andam numa consciência de sono na humanidade, sem
sendo movimentados, sendo manobrados, né, como massa de manobra numa sociedade, sem compreender a sua finalidade, sem compreender a responsabilidade das suas atitudes, ainda que inconscientes, dentro de uma sociedade. Porque nós já somos esses homens que despertam, esses homens que param para refletir nas nossas responsabilidades sociais, nas nossas decisões sociais. A gente sabe que o comportamento que hoje nós estamos vestindo, que estamos atuando, é um comportamento que reflete uma causa, um efeito para a nossa vida, mas que também pode repercutir dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade chamada família, dentro de uma comunidade chamada cidade, estado, país e planeta Terra. Nós hoje temos essa consciência que o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas não ficam circunscritas a nós mesmos, mas que elas interferem na nossa vida pessoal, podem interferir na vida familiar, na vida de uma comunidade chamada cidade, estado, país e planeta. Então, já um homem que está com uma visão mais ampla da sua atuação como espírito imortal que ele atua de uma forma muito mais abrangente na sociedade. Então, ele tem uma consciência muito mais dilatada. Mas muito será cobrado a quem muito foi dado, a quem muito, portanto, buscou. Então, se a gente hoje tem uma consciência mais dilatada da vida, as nossas responsabilidades também diante da vida são o quê? Muito maior. Muito maior. Por isso que eu parei aqui agora, nesse instante, para a gente fazer um pouco de reflexão sobre isso. Nós não vivemos como alguns só para a vida material. A gente tem um despertamento maior de consciência para outros valores. E é esse que eu estou chamando a atenção. Chamando a atenção para nós. Nós podemos fazer uma diferença muito grande na sociedade. Nós podemos e temos essa responsabilidade. É ruim, né? A gente, de repente, para aqui para falar nisso, que é tão bom ter esse despertamento de consciência, mas também, ao mesmo tempo, é tanta responsabilidade que nós temos socialmente. Quando nós, um dia, formos chamados pela morte a fazermos um balanço da nossa vida, apresentar a nossa administração lá em cima, como foi a administração do nosso corpo, da nossa existência, nós não vamos poder, por exemplo, alegar, eu não sabia. Eu não sabia que o meu comportamento equivocado, por exemplo, numa rede social, eu poderia desencadear tanto efeito negativo em alguns indivíduos, em alguns espíritos que ainda estavam adormecidos. Eu não tinha ideia de que eu podia influenciá-los de uma forma tão ruim. Eu não tinha essa ideia. A gente não vai poder dizer isso. A gente não vai poder dizer isso. Porque o nosso comportamento está mais desperto para esses valores. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande na sociedade e não podemos mais voltar atrás, porque uma vez a consciência desperta, a gente não tem como adormecê-la novamente. Está desperta, está desperta. Então, eu parei aqui justamente para a gente pensar. A semente Jesus jogou. Talvez lá, 2000 anos atrás, a gente era à beira do caminho. A gente nem percebeu direito que foi tocado. Foi, mas não se percebeu. Mas pode ser que nas outras vidas a gente já foi. O terreno endurecido, que tinha muitas pedras. Era um homem que rejeitava muito, tentava se manter ali adormecido. Hoje a gente poderá ainda estar naquele processo de despertamento, ou a gente já foi, o terreno que tinha os espinhos, cujas coisas da vida nos influenciam tanto e dirigem tanto a nossa vida. Mas eu creio que hoje, a gente que entende das necessidades espirituais, como vamos poder alegar que nós não sabíamos que essa semente é a lei de Deus que nos pede transformação e que nos pede participação ou coparticipação nessa transformação social, uma transformação social a nível da material, mas também a nível espiritual, que é a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Aquele que muito sabe, muito será cobrado.
terá que ter muito mais participação ou coparticipação nesse mundo, nessa transformação da humanidade. Finalmente, um lugar que eu sei que eu não me encontro, que é aquela sementinha que já está dando 100 por 1, 100%, que é um estado de consciência cósmica, que nosso Senhor Jesus Cristo já estava completamente integrado, já faz tempo, né? Que é o mais alto estado de consciência, onde De Hoop fala, onde o indivíduo atinge uma perfeita identificação e comunhão com a realidade superior ou com o divino. Eu e o Pai somos um, não era assim? Em que Jesus transcendeu completamente essa consciência egóica, que é uma consciência que faz com que o homem atue na sociedade com orgulho e egoísmo. Jesus já tinha transcendido essa consciência egóica. Ele não estava mais regido nem pelo orgulho nem pelo egoísmo. Nós ainda temos traços marcantes da consciência egóica, dessa consciência dualista, porque orgulho e egoísmo é a antítese do quê? Da caridade e da humildade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que vai falar fora da caridade não há salvação. Kardec, quando está explanando para nós a parábola do bom samaritano, ele vai falar sobre isso. Mas Jesus já tinha vencido, transcendido completamente, já tinha superado todo o orgulho e egoísmo que poderia estar dentro dele. Nós caminhamos para lá. Porque uma vez superado essa consciência, superado o orgulho e o egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade, nós também vamos poder nos integrar e falar como Jesus, que estava lá em João, capítulo 10, 30. Eu e o Pai somos um, não significa que eles são uma única coisa, mas nós estamos em comunhão perfeita e eu agora vivo perfeitamente as leis de Deus. Não saio 1 milímetro para cá, nem 1 milímetro para lá. Eu vivo integralmente as leis do Pai. Estou em comunhão com o Pai. Vivo integralmente as suas leis. Integralmente estou também no reino dos céus. Então, Jesus alcançou, por isso que ele é o nosso modelo e guia, por isso que ele é o passo, ele é o modelo seguro, o guia seguro para nós alcançarmos, todos nós, essa condição, essa consciência cósmica e nos integrarmos ao Pai. Vivermos no reino dos céus que está destinado a todos nós, sem distinção. Sem distinção. Mas para isso precisamos superar todo o resquício de orgulho e egoísmo que temos dentro de nós. Então é por isso, né, eu vou até passar isso aqui, que é só um resumo, né, de tudo que a gente falou até agora. Então, Jesus foi esse ser cósmico que superou completamente a consciência egóica. A consciência egóica, que a gente já definiu, né, que o Alírio define muito ela, como 2 camadas vibracionais escuras, densas, de muita densidade, que envolve toda a nossa consciência em potencial. E enquanto a gente alimentar o orgulho e o egoísmo, a gente não tem um acesso integral a essas leis, a gente precisa ir superando, e aí cada vez mais a gente vai entendendo as leis de Deus. E como é que a gente supera isso? Através da vivência das leis de Deus, à medida em que vamos conhecendo elas, que vamos entendendo, a gente ir colocando aquele potencial de entendimento em prática. A mensagem de abertura falou muito isso. O pouco que eu conheço das leis, eu vou colocando em prática, vou colocando em prática, vou colocando em prática. E vou fazendo aquilo que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, questão 919A, o que ele fazia no final do dia? Um balanço da vida dele, não era? Então ele olhava para tudo o que ele estava ali, olhava para tudo que ele estava vivenciando, que ele tinha feito naquele dia, ele via tudo que estava permeado de orgulho e egoísmo. E o que ele fazia? Tentava, no dia seguinte, tirar o orgulho e o egoísmo da condição do comportamento dele. Ele ia se afastando de um comportamento orgulhoso e egoísta. Então, esse é o nosso caminho. À medida em que a gente vai, todo dia, fazendo um balanço da nossa vida, o quanto que eu conheço das leis de Deus? Isso, isso e isso. Então, eu vou tentando colocar em prática todos os dias, e vou fazendo um balanço diário. Cada vez mais eu vou me despojando
do orgulho e do egoísmo, cada vez mais a consciência egóica vai ficando para trás, como os instintos um dia estavam mais presentes na nossa vida e hoje eles estão menos presentes no nosso comportamento. Da mesma forma será a consciência egóica. E aí mais profundidade a gente vai tendo de entendimento das leis de Deus, mais abertura, mais visão a gente vai tendo, a profundidade e amplitude de visão das leis de Deus. Mais a gente vai entendendo, mais a gente vai botando em prática. Quanto mais a gente põe em prática, mais abre o nosso campo de entendimento, maior é o aprofundamento do entendimento, e aí quando a gente vê, a gente já está nessa consciência cósmica. Claro que não é assim tão rápido, mas é assim que vai funcionando, que é assim que a gente pergunta, né? Então, gente, essa era a mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, lançou as sementes nos solos da nossa consciência. E nós estamos há 2000 anos tentando entender os seus ensinamentos, ampliar as nossas visões dos seus ensinamentos e aprofundar essa visão. Mas não é só entendimento racional, é preciso uma vivência, aliar a emoção e colocar em prática no dia a dia, na sociedade, em família. É uma visão, é uma experiência fácil de ser vivida? Não, por isso que a gente tem reencarnações. Mas nós precisamos, dentro dessa viagem que é longa, como diz Lao Tse, uma viagem pode ser muito longa, mas toda viagem longa tem o primeiro passo, não tem? Sem o primeiro passo não vai ter o segundo, que não vai ter o terceiro, que não vai ter o quarto, e a gente não vai chegar no final dessa viagem. Então a gente precisa empreender, dar o primeiro passo nessa vivência, tentar pôr em prática os ensinamentos de Jesus. E podemos utilizar o balanço que Santo Agostinho faz, que ele deixou lá na 919A, como ele fazia, quais eram as perguntas que ele fazia, como era a avaliação. Vão lá ter a curiosidade e vão ler, né? Como ele fazia, a gente pode fazer também. E no dia seguinte, então, a gente vai poder colocar mais em prática ainda, aprofundar mais ainda. Aquela pessoa que é um desafio na vida da gente, que quem não tem os desafios aqui, todos nós temos, né? Alguém que pisa no nosso calo, mas que é um excelente mestre para a gente, porque ele vai nos ensinar a ter humildade, ele vai nos ensinar a ter resignação, a desenvolver a brandura, a desenvolver a mansuetude, a desenvolver a resignação. Então, vamos pegar todas aquelas pessoas que a gente chama de mala e falar, vem mais, porque vocês são meus mestres, eu preciso superar o meu orgulho e egoísmo. São com essas pessoas difíceis que nós vamos poder fazer a superação da consciência egóica, superar, portanto, o orgulho e o egoísmo que habita dentro de nós, e aos poucos a gente deixando, né, para trás esse comportamento egóico e cada vez mais nos aproximamos da lei de Deus e vivendo dentro de uma sociedade que é um sonho de consumo. Já pensou o dia em que a gente pudesse abraçar de verdade como irmãos, numa sociedade em que vai imperar a força do amor, a força da misericórdia, a força da humildade, a força da mansuetude, os brandos vão administrar a terra? Olha que coisa boa. Essa é a sociedade que todos nós desejamos, mas para ela existir, é preciso que cada um de nós comece a construir este homem menos egóico, este homem mais amoroso, mais próximo das leis de Deus. Então essa era a mensagem que eu queria deixar para todos nós essa noite, para mim também, que eu também preciso. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Eni. Nossa, a gente fica até mudo, né? Não tem muito o que dizer, não. É trabalho, trabalho e trabalho. Interno, para que o externo possa trazer, né? E é tão interessante porque algumas vezes isso já aconteceu e hoje novamente. A leitura inicial que é aberta ao acaso, entre aspas, né? Ao acaso. Isso aí. Cai e casa, né, com o estudo da noite. Foi muito, muito, muito bom mesmo. O seu Luiz, ele deixou aqui um recadinho, depois tu lê, tá, Eni? Eu já estava aqui já dando uma olhada, agradeço as palavras de incentivo do seu Luiz Alberto, né? Isso. E esse estudo foi feito por nós, né?
Foi uma palestra essa noite feita por cada um de nós, dos nossos pensamentos, das nossas buscas. Então, a gente cruzou os nossos desejos, as nossas intenções e saiu isso aí. Então, Isso é é uma uma busca verdade. Onde todos, se nós todos estamos aqui nesse momento, num domingo à noite, é porque estamos dentro do mesmo objetivo, né? Buscando o mesmo objetivo. A nossa melhor interior e um mundo melhor para todos nós, né? Sim. Obrigado, viu, Eni? Quero Obrigada. agradecer a todos vocês também que estiveram aqui com a gente, né? Como a Eni falou, trazendo a emoção de cada um, o desejo verdadeiro de cada coração, e aqueles que vão assistir posteriormente vão também entrar nessa mesma sintonia, e que todos nós, né, possamos ter uma abençoada semana. Agora eu vou pedir para desculpa, para a Enir fazer a prece de encerramento para nós, Enir, por favor. Então, aproveitando que todos nós já estamos unidos pelos nossos pensamentos e o melhor das nossas emoções, dos nossos desejos sinceros, queremos agradecer a Deus, que é o nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, que há 2000 anos deixou tantos ensinamentos que nos levam a tantas reflexões, a nossa eterna gratidão por tanta preciosidade, essas mensagens que nos esclarecem, que nos confortam, que nos dão força para nós não desistirmos de sermos melhores, de tentarmos não só nos melhorar, mas de dar a nossa pequena contribuição na sociedade para a transformação desse planeta num mundo de regeneração. A nossa eterna gratidão a todos os mentores da Casa de Oswaldo Cruz, do Movimento Espírita de Petrópolis e de todo o Brasil, e de todos esses amigos espirituais que vibram e trabalham pelo bem da humanidade, por uma humanidade mais justa, mais amorosa, mais misericordiosa. A nossa eterna gratidão. E que essa paz e que esse amor que com certeza todos nós estamos sentindo, possamos nós mantê-la dentro dos nossos corações, permeando as nossas vidas durante toda essa semana. Gratidão eterna, Senhor, por tudo. Gratidão. Que assim seja. Obrigado, Enir. Gratidão. Obrigada. Uma boa noite a todos vocês. E domingo que vem estaremos todos nós aqui juntos novamente, com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá.